Queridos irmãos, é com imensa gratidão, muita alegria em nossos corações, que mais uma vez estamos aqui para juntos fazermos uma reflexão sobre um tema do nosso Evangelho. Antes da reflexão, vamos elevando nosso pensamento bem alto até o nosso Mestre Jesus, e que a paz do Mestre esteja no coração de cada um de nós. Então, vamos ao capítulo 5, em sua parte 4, quando nos fala das maldades do mundo, as dificuldades pelas quais passamos e as enfermidades que nos assolam. E o Evangelho então nos diz assim: remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos destes males são consequência natural do caráter e da conduta de cada um. Quantos são os homens que por suas próprias faltas tombam? Quantas são as pessoas que tornam-se vítimas da sua própria imprevidência, do seu próprio orgulho, da sua própria ambição? Quantos são os males e enfermidades que são consequências da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos são os pais que hoje são infelizes com seus filhos porque não combateram as suas más tendências ainda lá no início? Que todos aqueles que estejam passando por estes momentos, que estejam sendo atingidos neste momento em seus corações por essas vicissitudes e decepções, que interroguem friamente a sua consciência. Porque o homem é, num grande número de casos, o próprio artífice dos seus infortúnios. Só que, ao invés de reconhecê-lo, ele prefere acusar a sua má sorte. Capítulo 5, parte 4 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Os males, as enfermidades que assolam o mundo e os remédios que podemos usar para amenizar isso. Pois quando falamos em males, nos lembramos das enfermidades e nos lembramos que os nossos médicos, cientistas, através dos tempos, eles vêm se debruçando dioturnamente diante de tubos de ensaio, a fim de descobrir fórmulas que possam servir para a produção de medicamentos que venham amenizar as enfermidades que assolam o mundo. São os nossos anjos da saúde. Por outro lado, enquanto isso, nós, seres humanos, espíritos imortais, através dos tempos, viemos fazendo o quê? Viemos somente aumentando este número de males e de enfermidades que existem no mundo. Mas como assim? Como é que nós vamos aumentar as enfermidades do mundo? Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes. Todos. Todos sob uma mesma forma. Todos sob uma mesma essência. A essência da pureza, a essência da bondade. No decorrer da caminhada solo, cada um foi adulterando a sua essência, a sua fórmula original, adicionando ali elementos estranhos como impaciência, intolerância, ou egoísmo, orgulho, soberba e outros tantos elementos estranhos a esta fórmula que ali foram sendo adicionados e foram contaminando esta fórmula que era de pureza e era de bondade. A partir daí nós começamos a detectar a maldade do mundo. Ora, mas como é que isso aí chega às doenças, às enfermidades pelas quais os nossos anjos da saúde, cientistas médicos, lutam para desenvolver medicamentos? Como é que chega? Ora, sabemos que a totalidade das enfermidades existentes no mundo hoje tem origem no nosso psiquismo. Através das várias existências, o espírito que era puro e bondoso se contaminou. Este espírito, ao reencarnar, ele traz
esta contaminação lá na sua bagagem espiritual. Reencarnou, isto irá passar para o corpo perispiritual, para o perispírito. Logo, a pessoa começa a pensar no egoísmo, começa a trabalhar o egoísmo, trabalhar a inveja, começa a ficar impaciente, começa a ficar intolerante. E isso então que estava no corpo espiritual passou para o perispírito e se transporta para o corpo físico e dentro de pouco tempo estará lá como uma enfermidade real. Então as nossas doenças são criadas através do psiquismo da humanidade. As nossas doenças, elas têm então um DNA espiritual, que é determinado pelas nossas más ações. E aí que está o perigo, as nossas más ações provêm da liberdade que nós temos hoje, a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Através dos tempos, viemos fazendo mau uso desse livre-arbítrio. Isso nos tornou espíritos contaminados, pessoas enfermizadas por defeitos altamente negativos, pessoas enfermizadas e más. É o que prepondera no nosso mundo de hoje. Não digamos na grande maioria, mas sim, muitos. E é a partir daí que nós vamos encontrar pessoas que ainda não têm o entendimento que nós temos, que sabemos que somos espíritos imortais, mas muitos não sabem ou não acreditam. Então, sem ter esse entendimento, acham que a vida é hoje e acabou aqui. Eles acabam por ser muito rápidos em tudo e principalmente em devolver o mal que lhes é feito. Quando eles imaginam que estão sendo atacados, alguém lhe fazendo mal, eles imediatamente pagam na mesma moeda. Se forem criticados, criticam. Se forem atacados, contra-atacam. E isso vai criando em torno da pessoa uma energia de maldade, uma energia enfermizada. Isto vai criando esta energia no nosso negativa, no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente pessoal, com os nossos amigos, no nosso ambiente doméstico. No ambiente doméstico onde exatamente tem que prevalecer a energia do bem. O bem e o mal andam de mãos dadas pelo mundo. É a comédia ao lado da tragédia, vem a paz e vem a guerra, vem a felicidade, vem a infelicidade. Todos os espíritos hoje encarnados aqui têm o desejo de serem espíritos bons e serem felizes. Isso está na essência, no DNA espiritual de todos. Nem todos conseguem porque se contaminaram. E ao se contaminarem, eles passam a trilhar pelos caminhos da maldade. Pessoas que têm tendência para o mal. Como é que nós vamos identificar uma pessoa dessas, que tem tendência para o mal? Olha, a pessoa que tem, primeiramente, a pessoa que é do bem, ela crê no invisível. Se ela crê no invisível, ela acredita em Deus. Se ela acredita em Deus, ela é espiritualista. Agora, a pessoa que não acredita em Deus, ela não acredita no invisível, ela é materialista. Sendo materialista, ela está renegando a sua própria origem, que é a origem espiritual. Logo, essa pessoa, em algum momento, irá apresentar a tendência para o mal. Espíritos que se contaminaram no decorrer da sua caminhada. O mal que existe hoje em nós, ele não existe apenas em função das atitudes insanas que cometemos, que uma pessoa comete contra a outra, não. O mal instalado em nós também, ele está pela omissão. É aquela mão que deixamos de estender, é o ombro amigo que deixamos de oferecer, é a palavra de consolo que deixamos de ofertar. E é essa omissão do bem que vai fazer com que o mal prepondere. E teremos em nós, então, um mal como resultado de um bem que deixamos de fazer. O mal, sob a ótica da doutrina espírita, ele é uma anomalia, ele está caracterizando que aquele espírito ele está enfermizado. O bem, sob a ótica da doutrina espírita, é aquele estado de saúde, é o estado natural, é o estado mais saudável que a criatura pode ter.
Então, para que nós possamos evitar de ficar espalhando essa energia do mal em torno de nós, nós temos que, primeiramente, evitar de retribuir as más ações que são cometidas contra nós. Ora, mas como? E a lei de ação e reação não existe? A lei da física existe, a lei de ação e reação, só que nós não temos que reagir contra-atacando, nós temos que reagir desculpando, perdoando. Ora, entramos no terreno delicado do perdão. Tão difícil perdoar, muito difícil perdoar. Se é difícil assim, colocar este remédio, porque o bem é o remédio, o mal é a doença. Se é tão difícil colocar este remédio específico, que é o perdão, temos que então exercitar a prática dele, nos colocando no lugar do outro. Poxa, será que se eu estivesse no lugar dele, eu não ia reagir como ele está reagindo hoje comigo? Primeiro exercício do perdão. Segundo exercício, exercitar a desculpa, desculpar mais, tolerar mais, ter mais paciência. Ora, isso é um exercício bastante complicado que precisa ser repetido por várias e várias vezes até que essas virtudes possam se tornar virtudes intrínsecas dentro de nós, nos tornando então a partir daí pessoas mais leves, pessoas mais suaves, como algumas que nós conhecemos, alguns espíritos altamente iluminados que conseguem perdoar, pessoas que são leves e suaves, mas essas mesmas pessoas que hoje têm essa leveza e essa suavidade, lá no início, quando começaram a exercitar a paciência, a tolerância, o perdão, a desculpa, lá no início elas faziam tudo isso por dentro, chorando de raiva. E nós, espíritos ainda muito pouco evoluídos, não conseguiremos isso de uma hora para outra, portanto, precisamos fazer este exercício a fim de que possamos combater o mal da humanidade, que promove doenças, que cria enfermidades, combater isso com o bem, aquele bem que foi original dentro de cada um de nós um dia. Que assim seja.